analisar um pouquinho mais sobre essa questão do milagre que nós precisamos ter, cada um de nós, e também muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet têm feito indagações, perguntas como o quê? Eu acho que não tenho a certeza do meu novo nascimento, acho que eu não tenho certeza da minha salvação ainda. Se Cristo voltar, eu não sei se eu estou preparada para ir. Se não está preparada para ir, significa que não nasceu de novo. Novo nascimento não é uma doutrina desta comunidade, é uma doutrina do Espírito Santo, é o único meio pelo qual o pecador ele é regenerado. Não tem outro caminho para alguém ser salvo senão pelo novo nascimento, que nós vamos estudar hoje de uma forma um pouco simples, mas também ao mesmo tempo aprofundada. Porque este é o milagre, irmãos, que todos nós precisamos. Eu não sei se aqui nesse grupo de irmãos tem alguém que ainda não creu em seu novo nascimento em Cristo. Eu digo isto, irmão, porque essa irmãzinha que faleceu hoje, 6 horas da manhã, ela tinha essa convicção do novo nascimento. Ela, inclusive, algumas oportunidades, ela dizia o seguinte: olha, eu estou ansiosamente aguardando a volta de Cristo. Não porque este mundo está um caos, mas porque ela amava o Senhor. Era uma irmã que vivia uma vida devotada ao Senhor, que creu em seu novo nascimento em Cristo, tinha uma experiência, tinha uma visão missionária tremenda, mas então hoje, 6 horas da manhã, o Senhor a recolheu. Então os irmãos lá estão enlutados e temos que orar para que Deus então console, aqueles seus familiares, seus irmãos, cunhadas. Irmãos, vocês sabem que a morte, ela é iminente. Qualquer momento você pode partir. E essa pergunta nós precisamos de fazer, irmãos, aos pés do Senhor e respondê-la diante do Senhor. Eu estou preparado para encontrar com meu Deus? Então, nós vamos analisar sobre esse tema aqui hoje, o milagre que todos nós precisamos ter. Aqueles que já têm uma convicção do seu novo nascimento em Cristo, essa palavra só vai trazer edificação. Para aqueles que não têm, nós vamos apontar caminhos. Nós não podemos fazer ninguém nascer de novo. Esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Não cabe a nós. Cabe a nós proclamar a palavra, apontar os caminhos na palavra, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, quando nós ouvimos o Evangelho da Graça, que vai tratar da regeneração, se você não gostar da regeneração, você pode gostar do novo nascimento. Se você não gostar dessa palavra novo nascimento, você pode gostar dessa palavra vida nova em Cristo. Se você não gostar dessa palavra vida nova em Cristo, você pode gostar da palavra troca de coração. Mas se você não gostar dessa palavra troca de coração, você pode gostar dessa palavra salvação. Tudo isso é o novo nascimento. Mas se você não gostar também de salvação, você pode gostar dessa palavra, nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós recebemos uma nomenclatura de evangélico, isso não faz de nós cristãos. Irmãos, nós precisamos nascer de novo para pertencermos à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é nenhuma denominação evangélica. Batista, Palavra da Cruz, Assembleia, Brasa Viva, IES, nada disso salva as pessoas. O que salva é Cristo e a obra consumada no Calvário. Então nós vamos ler aqui, vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler aqui, irmãos, apenas 4 versículos. Esses 4 versículos vai trazer para nós um norte, para que então possamos, com a ajuda do Senhor, ter uma compreensão adequada
do que é essa nova vida, troca de coração, regeneração, nova criatura, troca de coração, enfim. Você escolhe aí onde você quer, se acha mais interessante essa palavra, mas você precisa de ter uma delas, senão, quando você descer para a sepultura, você está perdido eternamente. Irmãos, nós devemos e vamos falar a verdade em amor, mas não vamos deixar de falar a verdade. Vocês sabem que a verdade, quando entra em nós, ela tem uma finalidade. Lembra que a palavra de Deus, ela é espada, é uma adaga de 2 gumes, e é penetrante. Quando ela penetra em nós, ela tem uma função, a eficácia dela é de cortar, de arrancar pelas raízes as ervas daninhas que foram colocadas em nós, plantadas em nós, lá no jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, desobedecer a Deus. O que é pecado? Desobediência à palavra de Deus. O que é pecado? É errar o alvo. O que é pecado? É aquilo com que todos nós nascemos. O que é pecado? Transgressão da lei. Nós, segundo Isaías 48, versículo 8, a Bíblia vai trazer uma informação muito profunda ali. Deus disse assim: eu sabias que tu serias transgressor desde o ventre materno. E este veneno da serpente, irmãos, pasmem, apodreceu a humanidade da cabeça aos pés, segundo Isaías 1, 5 e 6. Ele vai mostrar que toda a cabeça está doente, que todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há no homem, nessa humanidade, coisa sã. Então nós já nascemos doentes, picados com o veneno mortífero da serpente. E graças ao Senhor que a gente vai hoje então mostrar, por iniciativa de Deus o Pai, aquilo que Ele veio fazer a cada um de nós. E se fez na sua vida, glória a Deus, você é um filho de Deus em Cristo, você é um regenerado, então você não tem que temer a morte, muito pelo contrário, nós vamos enfrentar a morte com doçura. Para os filhos de Deus, no momento em que vai enfrentar a morte, primeiro você tem que saber de uma coisa, que o Senhor Jesus, lá na cruz, Ele tirou a nossa morte. A morte eterna, o veneno da morte, Ele tirou de nós. Porque nós nascemos com a morte dentro de nós por causa do pecado. O pecado é morte, o pecado é separação de Deus. Compreende aqui? Então vocês se lembram que Romanos 5,12 está escrito assim: assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então você não está fora deste processo degenerativo da morte. Você nasceu para morrer, mas Cristo veio com uma finalidade de nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Então aqui, a partir do verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que não apenas você, Nicodemos, mas que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe qual que foi a resposta de Nicodemos? Vocês sabem quem que era Nicodemos? Leia aí, abra aí no versículo 10 desse mesmo capítulo. Olha quem era Nicodemos: mestre em Israel. Jesus disse para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então ele era mestre em Israel. Mestre em Israel, Nicodemos,
ele era um homem que ele era professor de Bíblia, ele tinha um mestrado. Irmãos, e o fariseu, vocês sabem que eles é um povo muito disciplinado, eles são bem afincados naquilo que ele faz. Então, Nicodemos, ele conhecia tudo a respeito da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. No entanto, ele não tinha a convicção do seu novo nascimento. Mas o novo nascimento não é a partir de Jesus? Não, senhor. Nicodemos já deve ter lido lá em Ezequiel 36, 26, que ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Colocaria em nós espírito novo, colocaria em nós o Espírito Santo, para que então nós pudéssemos obedecer e cumprir os seus preceitos e guardar todos os seus mandamentos. É o Espírito quem faz isso. Nós não temos condições nem capacidade. Quando a gente fala, eu cumpro a Bíblia, assim, é uma presunção da tua parte. O obediente é aquele que mora dentro de nós, que é o próprio Senhor Jesus, que veio cumprir toda a lei dos profetas. Então, aquele que era mestre em Israel, quando Jesus disse em João 3,3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe qual que foi aqui a réplica de Nicodemos para Jesus? Como? Talvez, irmãos, esta seja a pergunta de muita gente que ainda não experimentou a graça do novo nascimento. Falei graça do novo nascimento porque sem graça nós não conseguiríamos crer na palavra de Deus. Então, isso é muito interessante. Mas vamos conhecer um pouquinho a respeito deste homem aqui chamado Nicodemos. Claro que ele era um homem pesquisador, porque ele disse assim, sabemos, não apenas ele, mas havia um colégio de mestres que perscrutavam minuciosamente, com minudência, as escrituras sagradas, com perquirição, analisava todos eles. Então Nicodemos, ele era um fariseu que ele tinha, segundo alguns eruditos bíblicos, ele tinha um assento no mais alto órgão legislativo do judaísmo. Era um homem muito conhecido, muito respeitado, já era um homem idoso, já era velho. E graças ao Senhor que ele foi ter com Jesus à noite. Poderia ter com Jesus de dia, mas talvez por medo de reprimenda, ele não foi. Ele era membro do tribunal que era a última alçada da manutenção da lei judaica. Era um homem muito eminente, entende, irmãos? Era um homem muito reconhecido, era um homem que todos respeitavam, era parecido com Jó. Quando Jó chegava na praça, ele sentava, as pessoas levantavam, porque estava diante de um homem que era muito justo, um homem reto, um homem íntegro, que temia a Deus. Mas temer a Deus não significa que uma pessoa que teme a Deus não é filho de Deus. Uma pessoa que lê Bíblia muitas vezes não é filho de Deus. Uma pessoa que muitas vezes frequenta reuniões de igreja, às vezes não é filho de Deus. Às vezes está 30, 40 anos sem nunca ter crido e descansado em seu novo nascimento em Cristo Jesus. Assim era um homem chamado Nicodemos. Ele lia, ele pesquisava. Gente, nós nem podemos nos comparar a Nicodemos sobre o assunto da lei, sobre os profetas, sobre os salmos. Se Nicodemos fizesse uma exposição para nós aqui, nós ficaríamos encantados e admitiríamos, este aí é um filho de Deus, este aí nós queríamos como o preletor das nossas reuniões. Ele conhece tudo de Bíblia, mas ele era vazio da vida de Cristo. Ele não vivia uma união devocional com Deus o Pai. Ele não almejava, não aguardava, talvez ele até aguardava o Cristo o Messias, mas ele não tinha a revelação de como seria a maneira que Cristo Jesus viria, que nasceria de uma virgem, embora leu bastante sobre isso. Mas, irmãos,
precisamos da revelação. Você, caso pesquise sobre toda a Bíblia, sobre o novo nascimento, a Bíblia não vai falar de outra coisa, de Cristo e a cruz, de Cristo e a obra. Todas as Escrituras se resumem em Cristo e a sua obra consumada no Calvário. Foi assim que Jesus disse lá em Lucas capítulo 24, 45 e 46. Muito claro ali, irmãos, para nós. Então, mas isso chegou a nós por revelação. O que é revelação? É quando o Espírito do Senhor abre o nosso entendimento e mostra e aplica também em nós toda a realidade daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Então, Nicodemos, ele pertencia àquela colégio, àquela irmandade, né, dos que consideravam superiores a todos os outros. Era um homem religioso entre homens religiosos, como também era o apóstolo Paulo. Ele fala em Gálatas, capítulo 1, que ele avantajava em muitos da sua idade, porque parece que era uma competição. Quanto eu mais me dedico, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, mais eu sou superior àqueles. Mas Paulo vai dizer o seguinte, quando a gente passa pela cruz, ele diz o seguinte para nós: olha, considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Não é assim? Por quê? Porque, segundo o irmão Stephen Cong, trouxe uma grande visão para nós sobre essa questão, sobre esse versículo de Filipenses. Ele diz assim: quando eu considero o meu irmão superior a mim, eu tenho bastante mestres que vão me ensinar também. Mas quando eu sei, eu sou o profeta de Deus, Deus me chamou para o encargo da palavra, então eu sei, vocês têm que aprender de mim, eu não vou aprender muito. Entende, irmãos? Porque quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, até aquelas pessoas mais simples, devemos considerar superiores a nós mesmos. Aí nós vamos estar honrando aquela pessoa diretamente. Claro, irmão, se ela for um filho de Deus, a pessoa de Cristo está nela. E tudo aquilo que a gente pensa a respeito de irmão, de irmã, por mais simples que seja, nós estamos tocando na menina dos olhos de Deus. Então, muito cuidado com críticas aos teus irmãos. Isso é um perigo terrível. Lembra que quando o apóstolo Paulo teve aquele encontro com o Senhor lá em Atos capítulo 9, quando ele caiu no chão, aquele clarão iluminou, ele ficou cego, aí ele ouviu uma voz do próprio Senhor Jesus. E que voz foi aquela para Saulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem que Paulo perseguia, irmãos? Aqueles irmãos simples, humildes, talvez morava naqueles barracos. Paulo entrava lá e surrava eles, alguns deles levava manietado, outros matavam. Então Paulo entendeu por revelação que ele estava tocando, quando tocava naqueles irmãos simples e humildes, na menina dos olhos do próprio Senhor Jesus, que havia morrido por eles. Entende, irmãos? Então, muito cuidado com críticas. E a Bíblia vai dizer que todo crítico, ele é estéril. Mical, filha do rei Saul, que era esposa de Davi, quando Davi então chegou de uma guerra, ele chegou pulando de alegria, dançando, e Mical, sua esposa, chamou ele de desprezível, de vil, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Se for para mim ser vil e ser igual você está falando, sem nenhum pejo, quando o Senhor me dá as vitórias, não estou preocupado com o que você está me dizendo. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele dia, ela se tornou uma mulher estéril. Então, pega uma lição para você. Todo crítico é estéril, não produz nada. Tem um ministério de ser xerifão de Deus. Não é assim.
Então sempre vai ter, todos os lugares tem aqueles que são xerifões de Deus. Consegue encontrar erros nos irmãos de uma forma assim que descomunal, fora do comum, de uma forma assim incabível, compreende, irmãos? Porque este irmão, essa irmã talvez que critique, se você faz isso, pare com isso, não vai te fazer bem para a tua saúde espiritual e vai atingir também a tua saúde emocional, né? Irmãos, não critique, porque você vai estar tocando no próprio Senhor. Nós temos que amar os nossos irmãos, e Ele nos deu essa capacidade para isso, trocando o nosso coração, fazendo uma limpeza em nós pelo sangue do Cordeiro dos pecados anteriormente cometidos. Queridos, guarde bem isso aqui, não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Você sabe o que significa nascer de novo? Nascer de novo é um recém-nascido. Muito bem. Vai nascer agora o filho da nossa irmã ali, né? Ele vai ser um recém-nascido. A mãe, ela tem um passado, mas o recém-nascido, ele tem passado? Ele tem um futuro apenas. Assim é com aqueles que nasceram de novo. Nós temos um passado podre, irmãos, pelo menos o meu é muito podre, dá até asco de lembrar dele. Mas quando eu nasci de novo, eu descobri que eu não tenho passado mais. E a partir, quando eu nasci de novo, renasci, eu só tenho um futuro. Entende? O nosso passado, ele foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Ou você acha que criança tem passado? Um recém-nascido não tem passado, só tem futuro. Nós também é dessa forma. Quando nós nascemos de novo, nós não temos mais passado. Vou mostrar para vocês alguns textos aqui. Abra comigo lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Olha que coisa linda, irmãos. Depois nós vamos mostrar um ponto fundamental, que é a cruz. Diz assim, Isaías 43, versículo 25. Diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você observou que ele colocou essa palavra aqui? Eu mesmo, é Ele quem apaga. Ah, Ele veio lá com o apagador e apaga. Não, Senhor. Para que Ele apagasse o nosso pecado, Ele teve que ir para a cruz. Olha como começa o início do versículo aqui. Eu mesmo. Lembra de 1 Pedro 2,24? Carregando Ele mesmo. Salmo 103, verso 3. Eu mesmo sou quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Percebe? Mas é Ele mesmo. Então, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe o que significa? Quando você crê que Cristo lá na cruz, quando Ele foi crucificado, a cruz foi levantada, quando você crê que você foi atraído no corpo de Cristo, você morreu junto com Ele para o pecado. Você foi sepultado com Cristo e foi ressuscitado juntamente com Ele para viver em novidade de vida. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 36. Ele diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. Porque, irmão, é necessário a morte do pecador no corpo de Cristo para que ele seja liberto do pecado. A nossa regeneração, a nossa nova vida, ela dar-se-á pela a ressurreição de Cristo. Não é pela minha morte com Cristo. Na minha morte junto com Cristo, o pecado de mim e de você, ele é
tirado, ele é crucificado, ele é morto e ele é enterrado. Nós ganhamos um futuro garantido, porque agora nós temos uma esperança viva. Quando nós nascemos de novo, recém-nascidos, Deus esqueceu o nosso passado. Dos teus pecados não me lembro mais, diz aí no texto. Não é maravilhoso isso? Você não tem passado mais, você tem apenas futuro. Que coisa linda, irmão. Isso é maravilhoso demais. Então, abram comigo agora lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Aqui ele vai mostrar para nós de uma forma muito clara, muito linda, maravilhosa, gloriosa, graciosa, que o novo nascimento, a regeneração, uma nova vida, é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que coisa estupenda isto! Diz assim, 1 Pedro 1, verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia. Essa palavra muita misericórdia, você sabe que Deus é misericordioso, e a misericórdia dele é do tamanho dele. Por isso que lá em Lamentações 3, 22, 23 está escrito assim: as suas misericórdias, elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim, porque Deus, Ele é misericordioso. Então, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Essa palavra regenerou significa gerar de novo. O primeiro nascimento meu e seu foi dos nossos pais. Nós nascemos não filhos de Deus, mas filhos de nossos pais. Adão e Eva, filho da Maria e do José, filho da Vilma, da Iracema, filho da Luma. Mas aí Cristo vem e crucifica essa velha vida lá na cruz, tira de nós o pecado que herdamos de Adão e nos dá sua vida pela ressurreição. Então isso é nova vida, isso é regeneração dentre os mortos. Então, que nos regenerou para uma viva esperança. Que coisa maravilhosa, irmãos. Viva esperança, o que significa? Que é uma esperança que não morre mais. Lembra de Colossenses 1, 27? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo, diz lá em Timóteo, que Cristo é a nossa esperança. Nós temos uma esperança. Quem que é a sua esperança? Jesus Cristo. Aquele que venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte, está querendo vencer você pelo caminho da cruz. Ele quer que você se renda a Ele, para que Ele então possa exercer o cristianismo, se expressar através de mim e de você. Mas enquanto tem nós sabemos fazer as coisas. Eu penso assim, eu não concordo com isso, eu discordo com aquilo. Gente, isso aqui significa que a pessoa está muito cheia de si mesma. Quem que é o dono? Jesus. Quem que manda? Jesus. Quem que é o rei? Jesus. Nós estamos submissos ao nosso rei, olhando para a mão dele, esperando a ordem para agir e para atuar. Irmãos, a gente faz tantas coisas que ele não pediu para nós fazer. Por isso tem tantos crentes frustrados, desanimados, não reconhecendo o Senhor. O dia que nós verdadeiramente ter uma experiência, aquela experiência que vem fruto de uma intimidade com Ele e da palavra dEle, você vai aprender a reconhecer o senhorio de Cristo em sua vida. Aí você vai ser um cristão diligente. Você vai responder a Ele. Queridos, a palavra fala, Colossenses 1,13, que Ele nos tirou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ali nós temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados,
o sangue que nos purifica, o sangue de Cristo, o precioso sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você. Jesus morreu por nós, por amor a nós. Irmãos, o que Ele pede de nós? Que a gente se volta para Ele, que a gente o ame, que a gente busque a face dEle, busque viver uma vida de união com Ele. Irmãos, é tão maravilhoso isso. Você vai ser um vitorioso em tudo aquilo que você fizer, porque isso é a palavra de Deus diz. Porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia, eu acho isso muito interessante, mas você tem prazer na leitura da palavra de Deus? Tem prazer? Porque quem tem prazer na lei de Deus e medita de dia e de noite, tudo que essa pessoa fizer será bem sucedido. Ah, mas como que eu sou, não fala nem cristão, nem filho de Deus, como que eu sou um crente, eu leio a Bíblia e nada acontece na minha vida, eu vejo tanta gente crescer e eu não, crescer já materialmente. Deus não está preocupado em conceder a nós bens materiais, como muitos estão dizendo por aí, e pregam isso, para atrair as pessoas para, não irmãos, vamos sempre pregar a verdade, em amor sim, mas nunca deixar de pregar a verdade tem que ser dita, ela doa quem doer. O povo evangélico não gosta de ouvir a verdade da palavra de Deus, quer mensagens maravilhosas, mensagens assim que afaga, que massageia seu ego assim, entendeu? Ai, que delícia, essa palavra de hoje. Não, mas a palavra de Deus sempre vai contra nós. Por que Jeremias foi tão rejeitado? Por exemplo, tem um capítulo 36, os 2 primeiros versículos, a palavra que ele falou contra Judá, contra Jerusalém e contra Israel, é sempre contra. Mas tem pessoas que vieram falar, chegou aos meus ouvidos, de fonte segura, dizendo o seguinte: nossa, ali naquela comunidade é muito difícil, ali é difícil. Como é que foi o assunto mesmo? Você se lembra? Ali é dureza, ali não é para qualquer um não, ali é dureza. Porque a verdade sempre vai cortar, a verdade sempre vai nos confrontar, irmãos. Não é que a verdade vai lhe confrontar, é você que está na contramão da palavra de Deus, como era Nicodemos. Talvez eu pense que seria um homem até piedoso demais, já velho, foi ter com Jesus, entende? E fez algumas inquirições, e Jesus respondeu com tanto amor, mas ele disse, quando Jesus falou sobre o novo nascimento, ele disse: como? Assim também são muitos religiosos que frequentam comunidades, são membros de igrejas denominacionais, mas não são membros do corpo de Cristo. Para ser membro do corpo de Cristo, da igreja verdadeira, precisa de troca de coração, precisa de novo nascimento. Normalmente os religiosos são aptos a fazer coisas, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisas, mas sem realidade espiritual. Conquista as pessoas pela sua empatia, pela sua simpatia, pelo seu humanismo. Quem que não quer, irmãos? Receber uma pessoa em casa dizendo que você é maravilhoso, que você é maravilhosa, ai, que você precisa de ir para a nossa igreja, porque precisa de pessoas como você. Ou e a pessoa vai, e 2 dias frequenta, chama ela lá na frente, aí fala que ela é filha de Deus, que agora tem que ser batizada, e a pessoa vai e se batiza, e aí fica lá, um urubu ali tentando comer alpiste. O urubu gosta de carniça, e eu falo isso das evidências que eu tenho presenciado nesses últimos dias, é de fazer pena, irmãos, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Nicodemos aqui, ele veio ver Jesus de noite. Por quê? Possivelmente porque ele não queria que as pessoas vissem ele conversando ali com o homem que supostamente ele devia odiar. O que vão pensar de mim? Agora, espiritualmente falando, irmãos, guarde bem isso aqui. À noite, ele foi ter com Jesus de noite, mas a noite aqui não era tão escura quanto
a escuridão da alma de Nicodemos. Ele tinha uma alma escura. Lembra que Paulo fala lá em Efésios? Vamos lá comigo, capítulo 4, versículo 18. Efésios 4, versículo 18. Observa aqui, irmãos, algumas Bíblias estão entenebrecidos, outras estão obscurecidos, mas estou usando aqui uma Bíblia atualizada, revista atualizada. Diz aqui, Efésios 4, 18, diz assim, eu vou ler o 17 para a gente pegar esse contexto aqui desse parágrafo, que diz assim: isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é vaidade dos seus próprios pensamentos? Pensamentos que só se preocupam com coisas de vaidade. E a vaidade enriquece pecador. Normalmente, os pecadores que não são regenerados, eles ficam arquitetando projetos e planos, normalmente são movidos a festas. Tem festas, como que eu posso deixar de vir na reunião da igreja se eu tenho uma festa para participar? E são festas legítimas. Isso é troca. Entende, irmãos? Estou dizendo aqui, eu tenho que vir. Não, tem situações, você precisa de estar presente. E ali você vai ser uma testemunha. Eu não gosto, eu sou convidado para muitas festas de pessoas ímpias. Grande maioria eu não vou. Por quê? Porque a minha presença ali incomoda aquelas pessoas. Estão me compreendendo? Incomoda. Ficam como que meio desajustados. Ficam como que meio acanhados. Ontem uma pessoa falou para mim o seguinte: fomos num casamento. O que você acha dessas músicas que está tocando aqui? Eu falei, eu não tenho nenhum problema. Você acha que é pecado? Eu falei, isso não é pecado. Isso não tem nada a ver com pecado. Pecado é aquilo com que todos nós nascemos. Essa música aí, para mim, não tem nenhum problema. Percebe? Não tem uma visão do que é pecado. Pecado é aquilo com que nós nascemos com ele. Nicodemos, ele conhecia toda a Bíblia do Antigo Testamento, mas ele não tinha a revelação do que era o novo nascimento. Por quê? Olha o versículo 18 aqui. Obscurecidos de entendimento. Então, a noite não era tão escura quanto a alma de Nicodemos. Ele tinha uma alma escura, um entendimento intelectual obscurecido, porque quando Adão e Eva pecaram, o intelecto de todos nós se tornou em trevas. Por isso que, irmãos, ninguém vai ser salvo lendo a Bíblia se o Espírito do Senhor não trouxer a revelação. Enquanto você não nascer de novo, você não terá uma visão adequada do que é o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas o reino de Deus não vem a nós com visível aparência. Se não é com visível aparência, ultrapassa o meu intelecto. O meu intelecto, ele pode ir pesquisar a fundo, e aí não estou aqui que vocês não devem pesquisar. Devem, precisamos fazer pesquisas, mas precisamos, irmãos, de revelação. Revelação é quando o entendimento do alto entra em nós, porque novo nascimento é nascer do alto, é uma obra que o Espírito Santo aplica aquilo que Cristo aí fez dentro de nós. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então as pessoas estão brincando de cristianismo, sendo levado, que Paulo fala lá em Efésios 4, versículo 13, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Mas eles induzem ao erro não que eles querem fazer as pessoas errarem, talvez eles são muito sinceros, mas não têm a revelação de Cristo. Obscurecido de entendimento, assim era a alma de Nicodemos, assim era também a nossa alma, obscurecido de entendimento. O que isso significa? Que o nosso entendimento estava em trevas,
Deixa marcado aqui, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler aqui um versículo muito interessante, irmãos. Aqui você vai descobrir, o versículo 21, que não adianta, irmão, se não for por revelação. E Deus traz aqui uma pregação profunda da palavra para salvar os pecadores. Diz assim, verso 21: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Está vendo só? Por quê? Porque o nosso intelecto está em trevas, obscurecido no entendimento. Nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós de graça pelo nosso intelecto. Eu estudo muita Bíblia, eu conheço muita Bíblia e começo a pregar a Bíblia, mas não prega a palavra de Deus. Então, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Agora, vírgula, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a loucura da pregação, se você voltar um pouquinho para trás no versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Este poder está canalizado, centrado naquilo que Cristo é e fez. Paulo escreveu assim, Romanos 1, verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que está unido àquilo que crê. Muitos leem a Bíblia, fica aqui, mas não desce para o coração, e só vai descer para o coração por revelação. Paulo escreveu aos Gálatas 1, 15 e 16: aprove a Deus revelar seu Filho dentro de mim, em mim. Então, interessante esse texto aqui, irmãos. Por que não vai entender a sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria? Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa pregação, como eu já disse para vocês no início aqui, é aquilo que Jesus Cristo é, pessoa dele, e aquilo que ele veio fazer neste mundo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de meu pai, que éramos nós. E graças ao Senhor, ele nos encontrou. Moisés escreveu assim, quando falando com o faraó: o Deus dos hebreus nos encontrou. Se nos encontrou, nós estávamos perdidos. Mas as pessoas falam: mas eu não estou perdido, estou nesse mundo aqui, eu vejo, eu sei onde que eu moro, eu sei onde que eu trabalho, eu posso viajar para a França, eu conheço tudo. Você está perdido. A vida aqui na face da terra é uma questão de tempo. A duração da nossa vida, Salmo 90:10, fala que é de 70 anos. Tem gente que passa de 70, está fazendo hora extra na face da terra. A gente pensa assim, né? Morreu fulano de tal, morreu outro fulano de tal, mas você vai morrer, e eu vou morrer, nós vamos morrer. Agora a questão é, você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Você já creu que foi atraído, incluído no corpo de Cristo, crucificado junto com Ele, sepultado e ressuscitado juntamente com Ele, e tem essa convicção? Isso é realidade na sua vida? Ou você tem dúvidas ainda? Ou você está titubeando? Não brinque com a sua alma, não se iluda. Muitas pessoas estão iludidas, começam a crer em um monte de coisas. Lemos segunda-feira na casa da irmã que Isaías 44:20, que o coração iludido o iludiu, e a pessoa fala assim: então você está dizendo que aquilo que eu creio é mentira, é falso? Não, eu respeito a sua crença, mas a tua crença está equivocada. Você é um arrogante. Não é questão de arrogante, é questão de que Cristo está amando você através de mim, e Ele sempre falou a verdade. Mas se você quiser, tudo bem, se quiser, vai para o inferno também, entende?
quando Paulo estava diante do rei Agripa lá, começou a falar da justiça de Deus, ele: para, Paulo, você está louco, as tuas muitas palavras te fazem delirar, e por pouco você me persuade a ser um cristão. Paulo falou: seja por pouco ou por muito, portanto que você crê. Mas ele interrompeu Paulo. Ele estava bebendo a palavra de Paulo, falando, Paulo pregando, até que ele interrompeu. Talvez hoje ele esteja no inferno. Por que? Que loucura foi a minha? Onde que eu estava com a cabeça? Eu quase que eu criei. Igual o Senhor Jesus diz, tem muitas pessoas que estão perto do reino de Deus, mas não está dentro. Se você não está perto, você não está no reino. Agora, tem os enganos, fala assim, não, se você frequenta a nossa comunidade, você está no reino. Não está no reino. Você precisa de nascer de novo. Você precisa ter uma troca de coração, uma troca de vida, um novo nascimento. Então, e outra coisa, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. O que é alheios? Alienados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis a quê? E a quem? A pessoa do Espírito. Não tem um ouvido sensível para ouvir o timbre de voz do Espírito Santo, que inspirou essas verdades. Não querem ouvir, estão insensíveis, vão lá e tapa seus ouvidos. Quando então Estevão começou a pregar, quando ele teve aquela visão de Cristo glorificado, sentado à destra do Pai, aí lá vai pedrada, ele olhou de novo, viu o Filho de pé. Então, quando ele pronunciou essas duas palavras, eu vejo o Filho do Homem assentado, depois eu vejo o Filho do Homem de pé, eles rangeram os dentes e lançaram pedras em Estevão, e até a morte, foi apedrejado até a morte. Mas antes de morrer ele disse o seguinte: Senhor, não me imputes a ele este pecado. E depois ele morreu. Que morte maravilhosa foi aquela, irmãos, contemplando o Senhor. Precisa de conforto maior do que esse? Irmãos, é que não vai dar para você contar, né? Um dia que você estiver morrendo ali, não sei se é no hospital, sei lá, mas se você pudesse falar naquele instante ali, estivesse consciente, o que você estava sentindo naquele momento, porque a palavra fala que Ele será o nosso guia até a morte. O que isso significa? Principalmente aqueles que têm medo da morte, receio da morte. Não tem que ter medo. Se você nasceu de novo, Cristo é a sua vida, você já morreu com Cristo. Agora, só a morte que vai abrir os portais eternos para você. Mas mesmo assim, o Senhor vem, segura na sua mão e guia você até a morte. Porque após a morte, você vai ser levado para Deus o Pai, onde você já está lá pela fé. Morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele tinha uma missão, era tirar as trevas da mente das pessoas na pregação do Evangelho. O Evangelho também é luz, é luz. Jesus não disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não vai andar em trevas. Vamos abrir aqui em Atos capítulo 26, versículo 18. Atos 26, verso 18. Que texto lindo, irmãos. Então aqui Paulo está contando a experiência dele. Ele recebeu uma visão do Senhor, e toda visão aponta para uma função, né? Visão para a função. Aqui, deixa eu ler o 16 até chegar lá no versículo 18. Diz assim, presta atenção. Aqui Jesus falando para Paulo, ele está testemunhando aqui. Esse deve ser o nosso testemunho também. Mas levanta-te, ele está fazendo alusão da experiência que ele teve com Jesus lá em Atos capítulo 9. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci,
Essa palavra apareci significa por isso eu me revelei a você, por isso eu me manifestei a você, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Jesus estava enviando Paulo aqui. Enviou Paulo para quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está vendo aqui? Ele estava testemunhando diante do rei Agripa. Qual que era a função? É tirar o povo das trevas. Este mundo é trevas, eles estão obscurecidos no entendimento. Ninguém pela sua intelectualidade vai chegar a uma experiência de novo nascimento. Tem que ser por revelação. Isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso demais. Então, queridos, por que o ser humano precisa nascer de novo? Por que o ser humano, toda a humanidade precisa nascer de novo? E nós sabemos, que tristeza é isso, saber que mais de 90% dessa humanidade vai perecer eternamente. Isso é triste, irmãos, não tem mais volta. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, não tem como mais sair de lá. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Evangelho da graça, Cristo e a sua cruz. Então, por que a humanidade, o ser humano, precisa nascer de novo? Por quê? Porque em Adão nós nos separamos de Deus. Nós morremos para Deus. Nós morremos para Deus em Adão. Nós já nascemos espiritualmente mortos. Mas eu tenho vida. Então, como que você vai interpretar aquele texto de Efésios 2, verso 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos, pecado. Qual vida que você tinha? A vida da alma. Uma vida que acaba-se na sepultura. E quem desce para a sepultura sem o novo nascimento, sem a vida de Cristo, tem uma placa escrito assim, bem na porta do inferno: favor entrar aqui sem esperança, nunca mais sairá de lá. Este é o fato da palavra, e Deus é verdadeiro, Deus não mente. Se Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus, tem muita gente que pensa que pode entrar. Vão perecer, irmãos, porque são pessoas obstinadas, são pessoas que de fato não querem, por causa do seu ostracismo, viver uma vida de união com Cristo. Não querem, rejeitam, sempre rejeitou. Olha a história da igreja de uma perspectiva bíblica. As pessoas não querem. Então, em Adão nós morremos. O intelecto de Adão, no momento em que ele morreu ali, ele desobedeceu a Deus, ficou obscurecido. O nosso também. Mas graças ao Senhor, o Espírito lançou luz sobre as nossas trevas, e nós podemos então crer no Senhor. E o que é pior, irmãos? O que é pior? Deixados sem nenhuma forma de reparo. E o povo estão buscando até na religião uma maneira de reparar o seu erro. Vocês sabiam que todos os seres humanos, pecadores e ímpios, por que eles frequentam a religião evangélica, católica e não são nascidos de novo? Por quê? Vou explicar biblicamente. Abra comigo em Isaías capítulo 58, versículo 1 e 2. Isaías 58, verso 1 e 2, aqui tem uma explicação muito clara, muito segura a respeito disso. Então aqui, irmãos, o profeta, ele faz uma introdução, que ele vai entrar na questão do jejum. Depois vocês vão entender qual que é a diferença de um jejum que é de Deus, um jejum que não é de Deus. E os evangélicos e os ímpios e qualquer tipo de religião vai buscar um jejum, mas sempre em prol dos seus próprios interesses. Quer saber uma maneira adequada de
fazia jejum, é lendo Isaías 58. Olha o verso primeiro. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Davi reconheceu o seu pecado, ele disse assim, em Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eu nasci em pecado, fui concebido em pecado. Aqui a transgressão é singular, é o pecado personificado, o pecado original. Agora, mesmo neste estado, qual estado? De transgressão. Versículo 2, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, mas eu oro, eu não me reúno como igreja, mas eu oro lá na minha casa. E eu oro dia a dia, todos os dias eu oro, eu levanto bem cedo. Eu já vi gente falar para mim que levanta bem cedo para orar. E são ímpios, nunca nasceu de novo. Porque a evidência de quem creu, todos os que creram estavam juntos. Atos 2, 44 e 46. A evidência que você é um filho de Deus, você tem prazer na comunhão, prazer na reunião do corpo de Cristo, prazer na reunião da igreja. Caso contrário, só balé. Mas eu oro, desencargo de consciência. Então lá no céu, vamos supor, se essa pessoa, porque não vai, se for para o céu, lá no céu vai ter um lugarzinho reservado só para ela, né? A família dela, os filhos dela, todo mundo ali, né? Vocês são muito especiais, ficam aqui o povo de Deus lá, junto com Cristo. Eu prefiro ir para o inferno do que ficar aqui sozinho no céu. Entende, irmãos? Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Olha, essa verdade aqui é uma palavra de vida, né? Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa, mas são só palavras das Escrituras periféricas. Se não tiver um real revelação, elas são periféricas, são genéricas. Os advogados ímpios leem Bíblia para ter argumentos nos tribunais. Que coisa triste, está vendo aqui, irmãos? Isso é muito sério. Eles têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça, e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos meus direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Se achegam a Deus, mas nunca vão estar em Deus, em Cristo, por causa da transgressão. Porque primeiro Ele mandou anunciar a transgressão do meu povo, ergue a voz, grita, igual um som da trombeta, anuncia a transgressão do meu povo. Ou seja, todos nós nascemos pecadores, e se nós não crermos em nossa inclusão no corpo de Cristo, da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele, todos nós iremos perecer. Você já creu na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo? Irmãos, isto é um fato verídico da palavra de Deus, e foi Jesus quem disse: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Hoje nós temos cultos de libertação de não sei o quê, culto de libertação de curas e milagres, mas esse milagre ninguém quer. O milagre é essencial, o milagre que precisa, as pessoas não querem. O poder de Deus vai manifestar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. É o poder do diabo. Jesus disse de uma forma tão clara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado para Jesus. E as pessoas estão buscando poder e curas e libertação e fazendo uma volta lá para descobrir onde é que estão os problemas. Meu Deus, lá na cruz as nossas maldições ficaram em Cristo Jesus, porque Ele se fez maldito por nós por causa da lei. E todas as maldições que vêm sobre nós é por causa da lei. E em Romanos 7,4 está escrito assim. Abra comigo, Romanos 7, versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Graças ao Senhor, porque está escrito esse texto na palavra de Deus, e eu pude crer por revelação, que eu morri para a lei. Olha só, Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei,
porque quem não cumpre a lei é maldito, diz a palavra de Deus. Paulo, em Gálatas 3:13, vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Se Ele fez maldição em nosso lugar, se eu creio que eu morri para a lei no corpo de Cristo, cadê as maldições? E por que o povo está fazendo aí cultos de libertação, de quebra de maldições? Nunca creram, irmãos. Falando com muito amor, não julgando essas pessoas, que as suas crenças são equivocadas. Mas que bom se eles tivessem crido. Já pensou que coisa mais linda? Assim também, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro. Se aqui, vamos entender uma coisa, se eu pertencia a outro quando estava na lei, de quem? A quem que eu pertencia? Satanás, o diabo. Satanás, o diabo. Para pertencer a outro, a saber, agora você pode saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Oh, meu irmão, que coisa linda a palavra, não deixa dúvida para nós. E graças a Deus que o Pai tem aberto os nossos olhos para crermos nessa verdade. E fique firme nessa verdade aqui, porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, Jesus, Ele é ou não é maravilhoso? Que Jesus maravilhoso nós temos, irmãos. Vamos deixar mais para a noite. À noite a gente vai voltar aqui sobre esse assunto do novo nascimento, o milagre que precisamos ter. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, somos gratos ao Senhor porque Tu és tão maravilhoso, Pai. Tu és tremendo, fez uma obra maravilhosa em nosso favor, nos atraindo no corpo de Cristo, crucificando a nossa velha vida. O nosso homem velho foi com Ele crucificado, o corpo do pecado foi destruído, Pai, fomos sepultados com Cristo. Mas quando o Senhor trouxe, naquele primeiro dia da semana, o Senhor trouxe o Teu Filho do túmulo, o Senhor o levantou dentre os mortos, juntamente com Ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças Te damos, ó Pai, por essa obra plena e completa. Graças Te damos pelo Teu Espírito Santo, que aplicou esta obra em nossas vidas e nos fez nascer de novo. Nós nunca queríamos nascer de novo, mas foi da Tua vontade. Tu quiseste que nós nascêssemos de novo e Tu abriste os nossos ouvidos e os nossos olhos para ouvir, para ver, e também nos deu a graça para podermos crer. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.